Na suntuosa sala de assembleias, irmão Teócrito prosseguia sua palestra aos espíritos aprendizes. Durante esse prazo, serão atendidos diariamente na sede do departamento, caso desejem outras informações. Além disso, serão convidados às reuniões neste mesmo local, nas quais trataremos de tudo o que, de modo geral, possa esclarecer, instruir e reanimar a todos para o futuro. Esgotado, porém, o prazo concedido de 30 dias, deverão informar à diretoria as resoluções tomadas, prontificando-se ela a encaminhar então os amigos para o destino que escolheram. Dali nos retiramos naquela noite memorável, reconfortados, fortalecidos por uma bendita esperança. E ali voltamos ainda muitas vezes para ouvir os conceitos de Teócrito, Romeu e Alceste. Um mês depois, grande movimentação ocorria no departamento hospitalar e na torre. Turmas de exilados cruzavam as alamedas cobertas de neve dos parques, dirigindo-se à sede do departamento, acompanhadas de seus mentores espirituais. Em frente ao grande edifício, Camilo reunia-se com outros internos. E então, Agenor, já tomou sua decisão? Assim como vários outros prisioneiros da torre, semeei desordem, lágrimas, desgraças incontáveis. Levei tristeza a muita gente, seja como homem encarnado ou como espírito inferior. Assim, eu não vejo outra saída a não ser optar pela reencarnação imediata. E quanto a vocês, meus caros Jerônimo e Mário? Também escolhi o retorno imediato. Sinto tanto remorso e angústia que não me vejo capaz de pensar em outra opção. Eu tenho urgência de reparação, Camilo. Somente a volta às experiências terrenas me trarão esperança. Alguns espíritos optaram pelo estágio na vigilância, em que poderiam aprender algo para se fortalecer um pouco mais, pois temiam ainda o contato com a carne, desconfiados das próprias fraquezas. Momentos depois, Belarmino, João de Azevedo, eu e alguns poucos que se afinavam conosco, atraídos pelos magníficos ensinamentos do irmão Teócrito, nos apresentamos em seu gabinete. Venerável diretor, caso sejamos merecedores de tamanha graça, mesmo com os deméritos que recaem sobre nossas consciências, nós preferimos continuar aqui. Somente as lições que temos recebido já nos deixam entusiasmados. Sejam bem-vindos, amigos. Amanhã mesmo poderão seguir seu novo destino. Para que esperar mais? Graças a Deus. Será novamente uma honra receber diretamente do senhor ensinamentos tão proveitosos. Não continuarão mais sob minha dependência, meus filhos. Minha missão com vocês foi concluída. Serão encaminhados para a frente sob os cuidados de novos mentores. Mas que pena. Estaremos unidos, no entanto, para sempre, pela afeição que se estabeleceu entre nossos espíritos. Certos de que logo no dia seguinte deixariam o departamento hospitalar, uma angústia profunda invadiu seus corações. Procuraram, então, despedir-se. Começaram pelo próprio hospital. Joel, inesquecível Joel. Sabemos que está cheio de afazeres por aqui com a chegada de novos espíritos suicidas, mas não podíamos deixar de vir. Não pensem que ficaremos longe de vocês. Ainda nos veremos muitas vezes. Paciência, meus amigos. Paciência. Carlos e Roberto, como sempre, prontificaram-se a guiá-los nas visitas de despedidas. Camilo e seus companheiros reviram e abraçaram todos os nobres mentores a quem tanto deviam. Em seguida, partimos para o departamento de reencarnação, acompanhados das gentis irmãs Rosália e Celestina.
Ali davam entrada vários pretendentes à matrícula no recolhimento. Falanges de espíritos arrependidos que iam polir a consciência manchada pelo pecado e assim redimir-se da desonra. Caminhavam numa fila extensa de 2 em 2, subindo as escadarias. Seguiam cabisbaixos, constrangidos, temerosos, até desaparecerem. Momentos depois, nos deparamos com o grupo conduzido pelo irmão João, diretor do manicômio. Eram espíritos assustadores, em lastimável estado vibratório, incapazes de raciocinar livremente. Acompanhado de perto pelas irmãs Celestina e Rosália, Camilo não conteve as lágrimas ao avistar novamente Jerônimo e Mário. Primeiro, abatido, curvava a cabeça sobre o peito, sem perceber a presença dos amigos. O segundo, porém, sorridente, trazia os cabelos desalinhados, como na primeira vez que o viram, o peito corajoso, erguido, como um desafio às lutas futuras. Ao nos avistar, acenou amigavelmente, num adeus que parecia o último, enquanto um horror indescritível oprimia nossas almas. Mário acenava com 2 miseráveis tocos de braço, onde não existiam mãos, embora elas lá estivessem, destacadas, encravadas em seu próprio pescoço. Era como se recordasse a morte violenta pelo estrangulamento, a mesma dada por ele à infeliz Eulina na encarnação passada. Este certamente vencerá, cara Rosália. Sim, irmã Celestina. Sua própria migração terrena será calvário áspero, próprio das almas corajosas que se arrependem. E do berço ao túmulo, apenas lágrimas conhecerá. Viverá sem esperanças nem compensações, mutilado, enfermo, humilhado, ridicularizado, traído pela própria mãe. Maria Santíssima! Pela própria mãe? Por quê? Sua mãe será uma pobre meretriz. O rejeitará logo ao nascer, pois renascerá nos ambientes viciados com os quais se envolveu no passado. Mas será preciso que assim seja, ó meu Deus, para que se reconcilie com a própria consciência, se reencontre com o progresso natural de cada criatura à procura de Deus. Tão bem Mário assim o compreendeu que ele mesmo escreveu a própria sentença e entregou-a para o irmão Teócrito. Mário impôs-se uma penitência duríssima, como tantos e tantos irmãos nossos existentes na terra, no resgate severo e decisivo. Ao entardecer do dia seguinte, os aprendizes deixavam o departamento hospitalar. Um veículo modesto, do tipo usual no interior da colônia espiritual, veio buscá-los. Silenciosos, comovidos, acomodaram-se em seu interior. E Romeu lhes falou. Boa tarde. Alceste e eu iremos acompanhar os senhores ao seu novo domicílio. Enquanto o veículo deslizava suavemente, Camilo e seus amigos observavam as neves melancólicas se desfazerem. A paisagem se coloria de formosos tons cor-de-rosa. Flores multicoloridas surgiam à beira das estradas caprichosamente cuidadas, enquanto as primeiras casas da metrópole hindu apareciam aos seus olhos surpreendidos. Meu Deus! Devo estar sonhando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade. Nós realmente progredimos. A primeira noite foi passada em clima de ansiedade e expectativa. Os aposentos tinham vista para o jardim e podia-se contemplar o vasto horizonte da metrópole,
colorido de pavilhões graciosos, repleto de fragrâncias delicadas e flores viçosas. Mas que lugar maravilhoso é este, meus amigos? Ainda não sei, João. Tudo indica que gravitamos para uma cidade universitária. Enquanto passeavam, estendia-se uma paisagem amena e sedutora, rodeada de edifícios grandiosos. Avenidas imensas cruzavam-se entre arvoredos majestosos e lagos suavemente ondulados. Alceste, o que são aqueles pavilhões alinhados logo ali? São as academias, professor, onde deverão habilitar-se para as decisivas reformas pessoais. Reformas indispensáveis para mais tarde, depois da nova encarnação terrena, serem admitidos na verdadeira iniciação. Estou fascinado. Jamais contemplei tamanha superioridade, nem mesmo nos meus sonhos de homem encarnado. E, no entanto, Camilo, o que contempla não é nenhum privilégio. Apenas um grau acima do asilo hospitalar. Incrível! Iremos mesmo cursar estas escolas? Sim, meu caro João. Repare bem. À frente de cada edifício, um letreiro descreve o respectivo curso. Moral, filosofia, isso, ciência, psicologia, pedagogia, cosmogonia. E que disciplina é ministrada naquele último pavilhão à esquerda? Trata-se de um idioma novo, Belarmino, mas que não será apenas uma língua a mais. Jamais será usada na Terra como capricho dos mais ricos, futilidade de quem tiver recursos para comprar o privilégio de aprendê-la. Não. Este será o idioma definitivo, que há de estreitar futuramente as relações entre os homens e os espíritos. Mas de que maneira isso ocorrerá, Alceste? Removendo as barreiras da incompreensão entre os humanos e contribuindo para a confraternização idealizada por Jesus. Uma só pátria, uma só bandeira, um só pastor. A maioria dos médiuns brasileiros ainda desconhece esse idioma. Lembro-me de que se diziam impossibilitados de psicografar minhas obras nessa linguagem. O que, infelizmente, contribuirá para que o trabalho de sua reabilitação seja um tanto mais penoso, meu amigo. E tal idioma tem algum nome? Chama-se, tal como esta cidade, Esperança. Convém que o aprendam, para que ao reencarnarem, não se descuidem de exercitá-lo sobre a terra. O frescor matinal trazia um doce perfume. Os aprendizes haviam chegado na véspera, quando as estrelas começavam a brilhar, irradiando carícias luminosas. E Romeu anunciou o momento da despedida. Meus amigos, chegou o momento de nos despedirmos. Estarão agora sob os cuidados do irmão Sóstenes, diretor da Cidade Esperança. Nossa missão com os senhores chega agora ao fim. Esperamos sinceramente que aproveitem esse novo estágio de aprendizado. Que Deus ilumine seus passos. Jamais conseguiremos ser gratos o bastante por tanta dedicação. Jovens Romeu e Alceste. Até algum dia, meus irmãos. Não estaremos separados. Vocês apenas mudaram de aposento dentro do mesmo lar espiritual. Afinal, o próprio universo infinito não é o lar de todas as criaturas de Deus? Sejam bem-vindos, meus caros filhos. Que Jesus inspire a todos nesta nova etapa que hoje se inicia. Confiem, aprendam, trabalhem para que possam vencer. Esta mansão pertence a vocês. Habitam agora um lar que é seu e onde encontrarão outros irmãos, também filhos de Deus. Que assim seja, irmão Sóstenes. Maria, mãe de Jesus, sob a licença do seu respeitável filho, ordenou a criação deste recanto para que se preparassem à reabilitação indispensável.
Encontrarão no seu amor de mãe o suporte para vencer as trevas dos erros que cometeram no passado. Cumpre, portanto, apressar a marcha, recuperar o tempo perdido. Espero que saibam compreender com inteligência as suas próprias necessidades. Não respondemos nada. Lágrimas umedeceram nossas pálpebras. Éramos como meninos tímidos, jovens pupilos que se vissem a sós pela primeira vez com um velho e respeitável professor ainda desconhecido. Em seguida, foram conduzidos ao internato onde deveriam residir. Lá passaram a noite e logo pela manhã saíram para passear. Aqui e ali, pelos parques que cercavam a cidade, encontrávamos turmas de alunos ouvindo seus instrutores sob a sombra suave de arvoredos frondosos. Aprendizes atentos e encantados, como teriam sido no passado, na Terra, os discípulos de Sócrates ou de Platão. Os iniciados do grande Pitágoras e os miseráveis da Galileia e da Judéia, os sofredores de Cafarnaum, embevecidos diante da magia da palavra do grande Mestre Jesus. Mulheres também transitavam pelas alamedas. Quem são aquelas senhoras que as acompanham, irmão Sóstenes? São vigilantes, meus amigos. Algumas um tanto severas, como Marie Nemier, a quem ainda conhecerão melhor, ou reservadas, como aquela jovem religiosa ali à esquerda, Vicência de Guzmán. Seria ela parente do nosso saudoso benfeitor Ramiro de Guzmán? Ela pertence à antiga ordem de São Francisco e é, sim, irmã de Ramiro de Guzmán. Trata-se de um espírito tão iluminado quanto o irmão. Absorvidos pela paz no ambiente, Camilo e os demais espíritos aprendizes continuavam a caminhar, observando a movimentação das ruas. Até que de mansinho, alguém tocou em meu ombro, produzindo em minha sensibilidade espiritual muita emoção. Bom dia, meus queridos irmãos. Bom dia. Bom dia. Doris e eu viemos convidar os senhores para uma reunião de honra. Na oportunidade serão apresentados aos seus novos mentores, aqueles que farão a sua educação definitiva. Eles serão seus guardiães. Zelarão pelos senhores paternalmente até que se concluam suas experiências renovadoras. Esta jovem dama, justamente a que havia me tocado, era uma menina loira e graciosa que andava pelas 15 primaveras, portadora de delicadeza incrível. Trajava-se, porém, curiosamente. Lembra-se, Camilo? Como esquecer, Ivone? Túnica branca presa por uma faixa, manto azul, ao estilo dos trajes gregos, e uma pequena grinalda de rosas minúsculas na cabeça. Parecia um anjo sem asas, Ivone. À primeira vista, pensei que fosse alucinação, um milagre para compensar as visões horríveis do Vale Sinistro. Meu nome é Rita de Cássia de Forjás Frazão. Que belo e imponente nome, minha jovem. Pertencia a uma família de portugueses aristocratas em minha última etapa terrena. Perdoe-me a indiscrição, Rita, mas estou curioso em saber o motivo de trajar-se desta maneira, assim, tão interessante. Sepultaram-me assim, ou melhor, assim vestiram o meu corpo carnal quando o abandonei pela última vez na terra. Mas por que usar as mesmas roupas daquele momento tão trágico? A volta ao invisível, acreditem, senhores, foi muito proveitosa ao meu coração, mesmo com a tristeza que causou a um ser muito querido. Por isso, mantive na mente a recordação da última roupagem terrena. A segunda mulher, alta, também loira, deveria ter deixado o envoltório carnal não longe dos 50 anos.
simpática e atraente, estendeu a mão direita a Camilo gentilmente, apresentando-se a todos. Tenho certeza de que já ouviram falar de mim. Sou Doris Mary Steele da Costa e venho de uma existência terrena em que servi de mãe ao meu pobre Joel, seu amigo do departamento hospitalar. Mas que honra conhecer pessoalmente a nobre mãe do nosso estimado Joel. Respeitosamente, os aprendizes beijaram a mão daquela sábia senhora. Porém, o fizeram sinceramente. Na hora marcada, adentramos a sala de assembleias, situada na sede central do novo departamento, acompanhados por algumas irmãs vigilantes. A turma era extensa, contando cerca de 200 suicidas. Uma das maiores que a Cidade Esperança já havia recebido. Irmã Doris, é verdade que há um grande número de mulheres brasileiras no grupo? Sim, Camilo. E pertencentes a várias classes sociais da Terra. Estou admirado. Isso comprova as estatísticas, meu caro professor Belarmino. O número de suicídios de mulheres no Brasil é bem superior ao de Portugal. Venham, senhores. Irmão Sóstenes, nosso guardião-chefe, presidirá a reunião. Queridos irmãos, oremos ao Criador. À direita de Sóstenes, postava-se um ancião, cujas barbas brancas, descendo até a cintura, tornavam a sua figura profundamente venerável. Notou, Belarmino? Parece um daqueles patriarcas relatados nos livros sagrados. Lembra-me também a imagem de um faquir indiano. Repare naquele outro iniciado de perfil hindu, tão impressionante quanto o primeiro. Sim. Aparenta menos idade, embora reflita a mesma maturidade do ancião. Mais além, à direita de Sóstenes, um espírito com aparência bem jovem também despertava a atenção, uma vez que ocupava outra cadeira de principal, e não o lugar reservado aos auxiliares. Formosíssimo de semblante, com traços finos, seu perfil hebreu irradiava uma paz extraordinária. João de Azevedo mal conteve o espanto. Não fosse a realidade diante dos meus olhos, suporia tratar-se de uma aparição, uma daquelas figuras fantásticas descritas nos livros orientais. Atenção! Iniciaremos agora a chamada. A um sinal da irmã Doris, os nomes dos pacientes, registrados no volumoso livro de matrícula, ressoavam um a um, na voz de um jovem auxiliar. Afrânio Marques da Costa. Presente. Ana Carmelita da Silva. Presente. Felisberto Aparecido Saldanha. Aqui, presente. Belarmino de Queiroz. Presente. Camilo Cândido Botelho. Presente. João de Azevedo. Presente. Ouvindo que nos chamavam, respondíamos timidamente, como colegiais acanhados, enquanto a reverberação do ambiente fazia nossos nomes repetirem-se mais além. Augusto de Moraes. Presente. Acácio Rodrigues. Presente. Antônio Roberto da Silva. A voz do assistente invadia salas e galerias, ecoando os nomes através das alamedas distantes, dos parques da cidade, para os perpetuarem, quem sabe. Souza. Presente. Maria Aparecida Silva. Presente. E Sóstenes explicou. Inicia-se, neste momento, uma nova fase em sua existência de espíritos criminosos, meus caros amigos. Dentre tantos enfermos desta colônia, foram os únicos a atingir condições indispensáveis ao aprendizado espiritual. Irmã Doris, por favor. Serão matriculados em nossas escolas.
pois já apresentam desenvolvimento moral e mental para a aquisição de novos conhecimentos. Esclarecimentos que permitirão a vocês uma próxima reencarnação, capaz de reparar o grave erro que cometeram. Como já devem ter percebido, não são condenados imperdoáveis aos quais a lei universal aplicaria medidas extremas. Não, Deus não desprezará nenhum de vocês. Não serão lançados à eterna inferioridade do presente, ao abandono das angústias inconsoláveis da atualidade. Ao contrário, têm o direito de esperar muito da bondade divina, uma vez que a mesma lei estabelecida pelo Criador concederá a todos a possibilidade de recomeçar a experiência interrompida pelo suicídio. Contudo, nada conhecem da vida espiritual e é urgente que a conheçam. Até agora, o aprendizado de vocês vem ocorrendo em zonas inferiores do mundo invisível, onde pouco têm aproveitado moralmente. Suas vibrações mentais ainda carregam traços de animalidade, estando sujeitas ao domínio das sensações. Há cerca de um século, porém, chegou a época de despertar a humanidade desse círculo vicioso, encaminhando-a para a alvorada da redenção com Jesus. Muitos de vocês, homens instruídos, inteligências lúcidas na sociedade terrena, desconhecem os mais rudimentares princípios de espiritualidade. E mais, chegam ao extremo de negá-los e combatê-los quando os descobrem moldando o caráter do próximo. Devem, por isso mesmo, iniciar conosco um curso de reeducação moral, mental e espiritual. Não fosse o gesto precipitado que praticaram, cometendo o suicídio, afrontando leis imutáveis que ainda desconhecem, hoje estariam glorificados pela vitória, premiados pelo cumprimento do dever, preparados para novos ciclos de aprendizagem. No entanto, o suicídio não trouxe a morte, porque a morte é ilusória neste universo regido por sábias leis. Muito menos concedeu repouso, esquecimento, nem destruição. Afinal, atingiu só o corpo físico terreno, não o espiritual, onde mora a sua verdadeira personalidade. O suicídio arrebatou todo o mérito que poderiam ter, lançando seus espíritos na mais profunda desgraça, da qual não sairão enquanto não vivenciarem provações reparadoras. Pois saibam desde já, meus amigos, na dolorosa luta para realizarem tamanho desejo, ainda derramarão lágrimas por mais de um século.